Hoje nós vamos falar sobre duas coisas que é de suma importância no processo do despertar. O primeiro é sobre as repetições de ciclos. Uma vez que a gente repete os ciclos, é porque tem algo que a gente não aprendeu, que a gente precisa aprender. E a segunda, não absorver energias e ciclos que não são nossos, que são de outras pessoas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo aqui no canal. Eu sou a Pontes, eu sou espiritualista, sou reikiana, sou praticante de meditação e de Ho'oponopono. E aqui eu falo um pouco do meu processo do despertar, né? Que desde 2019 eu venho nesse processo de autoconhecimento, de despertar, me conectando com a espiritualidade, evoluindo a cada dia. E aqui eu conto um pouco da minha história, do que eu fiz e faço nesse processo, né, que é constante, a gente está sempre em evolução, mas uma vez que a gente desperta, a gente não regride. Isso, assim, é muito importante para a gente pode até tropeçar, a gente pode dar até algumas caídas, que é normal, mas regredir ao ponto zero, não. Porque uma vez que a gente se conecta com a nossa consciência crística, isso abre, né, um canal de luz com o nosso eu superior, com a nossa consciência, e é um caminho sem volta, é um caminho que você vai numa constante evolução. E como eu falei, a gente cai, mas a gente não volta ao ponto de partida. Então sejam muito bem-vindos. Se gostar do conteúdo, eu já peço para você dar aquele like, dar gratidão, se inscreva no canal, o canal tá muito no início. A gente tem aí 231 pessoas aqui conectadas no canal, mas eu espero que realmente chegue para as pessoas que precisam chegar. Então vamos lá. A primeira situação que eu falei para vocês é sobre a repetição de ciclo. Gente, é muito importante quando a gente está no processo de despertar. Primeiro que se a gente está no processo de despertar, a gente já entende que a gente vive, né, ciclos que a gente vem para esse planeta para a gente resgatar e aprender e evoluir, a se conectar com o nosso eu superior. É, e isso é um ciclo que se repete até mesmo em outras vidas, né? Então eu acredito que quem está aí comigo aqui nesse canal já tem um pouco dessa compreensão, já entende que já acredita no processo reencarnatório, acredita em vida em outros planetas, acredita que a gente não só tem isso aqui que a gente vive nesse planeta, a gente já viveu em outras vidas, não só aqui, mas em outros lugares. Então quando a gente inicia o processo de despertar, a gente começa a se conectar com essas informações, né? Acredito eu. Ou se você está aqui de curiosidade, a porta está aberta, fique à vontade até para você ter o autoconhecimento, começar esse processo que é importante, mas está aberta as informações, está aberto as informações, é isso. Normalmente quem está no processo de despertar, ele já não segue nenhuma uma doutrina religiosa, porque a gente entende que as doutrinas, a religião em si, eu não tô fechada às religiões, eu já fui, né, do kardecismo, eu já fui da Umbanda, eu já frequentei a igreja católica, amo louvor, mas a nossa mente, quando a gente entra num processo de despertar, ela abre um pouco o nosso canal, que a gente se abre a todas as informações, não a só uma, né? Então o mundo espiritual, ele é muito vasto, ele é muito grande. Então, para ficar preso em um único conhecimento, e mesmo esse conhecimento ainda não é o suficiente, porque assim, a espiritualidade, né, a alma, né, tem um conhecimento assim muito gigantesco, isso desde lá atrás. Se a gente for aí pegar a história, né, desde muitos milhões de anos atrás. Então, eu não gosto de colocar regras, o que é certo, o que é errado.
tem que ser assim, tem que ser assado. Eu acho que cada um tem a sua conexão, o seu entendimento, a sua filosofia, e você vai caminhando com aquilo que o seu coração vai te guiando. Isso eu acho importante. Nem todos aqui, né, que eu digo aqui no planeta Terra estão certos, e o que eu, Vanessa, faço, né, desde quando eu comecei a despertar e estudar muito autoconhecimento e o despertar espiritual, eu pego muito conhecimento e o que o meu coração sente que não é aquilo, eu deixo de lado, né? Então eu vou pegando um pouquinho de cada livro, de cada autor, de cada religião, e vou montando e vou me conectando com aquilo que a minha essência, aquilo que eu acredito, né? E é aquilo que meu coração faz bater mais forte. E tudo bem por isso. Eu acho que cada um tem o seu caminho, o seu processo, né? E o intuito do canal de a gente estar conversando aqui é justamente assim, eu relato o que eu passei, mas o que você pode passar pode ser totalmente diferente do que eu tô passando. Mas tem algumas características, algumas situações que realmente é incomum, né? E quando eu digo de ciclos repetitivos, né? Se a gente for avaliar a nossa vida e quando a gente tem aquela situação de ciclos repetitivos, que muitas vezes nem é a gente que, é, que traz dessa vida, né? Às vezes a gente pega aí uma energia de algum ancestral ou de alguma outra vida que a gente passou, e enquanto a gente não absorve isso, compreende, cura, para seguir, aquilo fica se repetindo, né? E isso é muito engraçado porque no decorrer da minha vida, muitas coisas do qual eu passei, a minha mãe passou, né? Então, quando a gente desperta e a gente começa a analisar isso, e é você a romper barreiras, a cortar, a curar aquilo e deixar seguir, realmente a vida começa a seguir um fluxo diferente. Se aquilo não te ferir mais, é porque você curou, é porque você conseguiu atingir um estágio que foi compreensível e que você conseguiu passar. É como uma prova, né? Enquanto a gente não tirar lá a média na escola, a gente não passa, né? Assim, a mesma coisa é o nosso processo de evolução. Enquanto a gente não curar aquilo que tá ali, que muitas vezes é nosso dessa vida ou de outras vidas, ou que a gente carrega de nossos ancestrais, a nossa vida ela fica se repetindo. Aí eu vou dar um exemplo aqui, né? Às vezes mulheres que são traídas. Aí eu passei, não passei, não foi o meu caso, mas isso é só um exemplo para vocês entenderem esse processo de ciclos repetitivos. Eu sou uma mulher que sempre estou no relacionamento e sempre acabo, né, sendo traída. Meu relacionamento se finaliza porque eu pego uma traição. Se eu for analisar a vida dos meus ancestrais, aquilo muitas das vezes não é meu. Muitas das vezes a mãe passa pela mesma situação, a avó, e muitas das vezes, assim, repetindo muitas das vezes, a gente tá com essa missão de quebrar essa. Por isso que é importante despertar e por isso que muitas almas estão sendo chamadas, convidadas, convocadas a despertar, para justamente acabar com esse ciclo de repetição, entende? Então, se você cura e você finaliza e acaba com aquela situação de repetição, não quero mais isso para minha vida, devolvo aquele ancestral que passou por aquilo aquela vez, mas não quero perpetuar com isso, e eu não quero que os meus descendentes absorvam essa energia, aquele ciclo se rompe. E aí você começa a entender a você, por que você está aceitando?
Será que as pessoas não dão sinais no início? Como está o seu amor próprio? Isso é um exemplo de um ciclo repetitivo. A gente pode falar de ciclo repetitivo de escassez financeira, muitas das vezes, né, alguma doença que você pode carregar, né, que é kármico, que você traz, kármico no sentido, falei a palavra kármico, mas não é kármico, no sentido de você trazer essa energia. E uma das coisas que me auxiliou, né, e o que eu falo para vocês, o quão a meditação é importante. Porque quando a gente medita, a gente coloca lá a nossa mente em um estado de mais recepção. A gente fica num estado, né? Quando a gente trabalha a nossa respiração, a nossa meditação, o Reiki me ajudou muito nas curas dos meus ancestrais. Orações de ancestrais para ancestralidades, como o Ho'oponopono. Tem um vídeo aqui no canal que é a oração original do Ho'oponopono, que é muito boa para você quebrar correntes de ancestrais. É muito bom, faça essa oração no mínimo 21 dias, mas eu tô sempre fazendo, por mais que eu saiba que muitas das coisas eu já quebrei da minha ancestralidade, já quebrei ciclos repetitivos, energias que não eram minhas, eu já devolvi para quem passou por aquela situação, mas eu não permito mais eu passar e nem os meus filhos. O Ho'oponopono, ele ajuda muito nessa limpeza, né? Tudo que eu dou os meus exemplos, né? Que é Ho'oponopono, meditação, o Reiki me ajudou muito desde que me tornei reikiana. A minha frequência vibracional, por eu ter uma disciplina de me auto-aplicar todo dia, me ajudou muito. E com isso, nosso canal acaba ficando mais limpo para a gente ter a conexão com o nosso eu sou, o Espírito Santo, com Deus, com a fonte criadora, com a palavra que você quiser achar, que você chamar, não importa, mas a sua conexão com o divino, isso faz você abrir a sua mente e ela mesma, e o seu eu superior por si só, vai te direcionando para essa cura, para essa limpeza. Porque quanto mais limpo o seu canal, quanto mais você se conecta, quanto mais você medita, quanto mais você faz oração, quanto mais você eleva a sua vibração, maior o seu canal de comunicação com Deus, com a espiritualidade, com os seus mentores. Então isso é muito importante, por isso que eu sempre bato na tecla da importância de a gente cuidar do nosso espiritual, seja da forma que você achar melhor, seja em oração, seja em meditação, seja com Ho'oponopono, com práticas, né, com terapias holísticas, que tem várias aí, tem gente que tem a hipnoterapia, tem radiestesia, a cura com os cristais, enfim, existe milhões, né, de terapias hoje. Esse campo está se abrindo cada vez mais e eu acho que assim, é muito importante para a humanidade, né, para todos nós entendermos as curas que a gente precisa realizar. E eu acho que você tem que se conectar com a técnica que mais você se adapta, que te convém, se é a oração, que seja a oração, enfim. Por isso que eu falo que não existe uma regra. O que foi bom para mim pode não ser bom para você, e o seu caminho ser de uma outra forma, mas tudo vai te levar a Uno, a Deus, a sua energia mais limpa, ao seu canal de comunicação para você receber as mensagens que você precisa receber do seu eu sou, dos seus mentores e ser direcionada para essa evolução. E o despertar é exatamente isso, é a busca, é o querer, sabe? Entender que tem algo muito além do que a gente acredita, do que a gente acha. E esse processo que é o despertar, né? Tem gente que desperta em pouco tempo, tem gente que leva vidas, tem gente que vem aqui para esse planeta e não desperta e tudo bem. Mas quanto mais pessoas despertas, melhor pra gente, melhor para o nosso planeta, porque por mais que o despertar seja individual,
todos estamos conectados a uma única fonte que é Deus. Então, quanto mais ele tem pessoas aqui que estão seguindo o seu propósito de alma, que estão alinhados com a sua verdade, com o seu eu superior, com Deus, melhor, né? Porque melhora a vibração do planeta, melhora a sua vibração, melhora a sua vida, porque você só consegue manifestar aquilo que você tá em comum acordo energeticamente. E para a gente receber não é simplesmente a lei da atração, eu penso e recebo, porque se fosse assim, tudo que a gente pensasse, a gente ia receber, tanto as coisas boas como as ruins, né? Graças a Deus não é assim. Então, é um estado de espírito, é você ser para ter. Então, é muito importante, por isso que o vídeo é falando muito da quebra de ciclos. E a segunda opção que eu passei muito no meu início do processo do despertar, eu passei muito, que era, na verdade, absorver energias que não era minha. Porque muitas das vezes, quando a gente está aí nesse processo do despertar, a gente quer ajudar pessoas que muitas das vezes não estão despertas, não estão no momento, e você acaba, né, recebendo muita, qual é o termo que eu vou usar? Muitas energias e uma lixeira emocional que não é a sua, né? E aí você acaba recebendo, assim, pessoas que ligam para você só para desabafar os problemas, só para chorar a miséria, só para falar de coisas ruins, e aquela energia que ele está desabafando acaba chegando em você, porque a vida é uma troca de energia, e você acaba absorvendo. Então, sempre, isso aí é praticamente em 100% dos despertos. Se você conversar com uma pessoa que começou a despertar, pode ter certeza que muita gente saiu da vida dessa pessoa. Não por maldade, não por briga, não por nada, mas porque energeticamente, mentalmente, a gente começa a compreender que o reclamar, que o murmurar, ficar falando mal dos outros, ficar criticando tudo e a todos o tempo todo, isso afeta a nossa energia. Então, se eu tô me policiando para não fazer, por que eu vou estar do meu lado uma pessoa que fica o tempo todo resmungando, reclamando, falando mal da vida, falando mal dos outros, reclamando da vida, reclamando de fulano, de Beltrano e não olhando para si, né? Não olhando que a pessoa também tem erros, que precisa evoluir, precisa aprender e não faz nada para mudar isso. E aí começa a ser automático. É uma lei. Quando você começa a despertar e você começa a aprender, você começa a se dedicar a você, né? O amor próprio, a sua energia. Você começa a ver os locais que você frequenta, você começa a revisar as pessoas que estão do seu lado, o que você anda falando, o que você anda pensando, o que você anda assistindo. Então, conforme você vai alinhando com o seu propósito, você vai subindo aqui, num degrau energético. E aquela pessoa que está na reclamação, que está na murmuração, que fala mal de todo mundo, que, sabe, fica falando e fazendo e vendo coisas que não são legais, ela fica aqui. Então aqui não casa, não cruza, não dá match, como falam, né? Isso a gente fala de relacionamentos, de relacionamentos amorosos, de relacionamentos de amizade e até de relacionamentos familiares. Porque muitas das vezes seus familiares vão estar aqui, não estão no momento dele de despertar, mas você já está aqui e a convivência começa a ser um pouco mais restrita. Não que você não vá parar de falar, né? Porque muitas das vezes são pessoas muito ligadas a gente, mas não vai ser com a mesma frequência que era antes, porque não casa, a sua energia tá ficando cada vez mais elevada. Então, por isso que eu vim aqui compartilhar para vocês essas duas dicas, essas duas informações importantes sobre a quebra de ciclos repetitivos e também você não absorver os ciclos repetitivos dos outros, né? Ficar atento
ao que as pessoas desabafam com você, não permitir que aquelas energias que não são legais cheguem até você, porque você está em um outro patamar. Então, quanto mais você desperta, mais aquilo vai te incomodar e você vai... e chega um momento que caminhos seguem, cada um segue o seu caminho e tudo bem por isso. E em um outro momento, aquela pessoa pode despertar a tal ponto de vocês ficarem juntas, ou ela evoluir até mais do que você, e assim é a vida, né? Então, eu quis compartilhar isso com vocês. Vocês já passaram por essa situação no momento de despertar? O que vocês acharam sobre esses dois temas? Se vocês... e qual foi o momento que vocês tiveram essa percepção, ou se ainda não tiveram? Comenta aqui, coloca aqui no comentário o que vocês acharam. Eu sou muito grata por você estar aqui assistindo esse vídeo. Peço novamente aquele like da gratidão, porque gratidão, gentileza gera gentileza. Então eu ficarei muito feliz se você gostar do conteúdo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, receber as notificações, que eu tô sempre lançando um vídeo aqui desse meu processo, e eu tenho um desejo muito grande que tenha sido válido para vocês as minhas experiências, né? Esse conteúdo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Eu vejo Deus em você. E você. Namastê. Beijo.